João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Comentários Otávio Rosa. O maior problema da cristandade do início do século IV em diante foi perder a capacidade de conhecer o seu Senhor, a saber, Jesus Cristo. Lembra quando o Senhor chamou o profeta Moisés para encontrar contigo, e deixando o povo retirou-se para ir ao encontro de Cristo Jesus? Na volta aquele povo estava tomado pelos desejos de sua carne, e até mesmo havia construído para si um Deus, trazendo para a Igreja Cristã que em tese é a nação escolhida por Cristo Jesus. A mesma está descrente na promessa feita pelo seu Senhor, de que iria preparar uma morada para nós e que retornaria para nos buscar. A nossa história é marcada por lados obscuros que em nome do Senhor julgamos estar fazendo, contudo estávamos demonstrando quanto afastado encontrávamos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo deixou de ser perseguidor da igreja para ser perseguido por amor a Cristo, e olha que sua perseguição se deu até mesmo pelos demais apóstolos que não acreditavam em sua conversão. Contudo, o apóstolo Paulo foi fiel ao ensinamento ministrado pelo próprio Jesus Cristo sobre sua vida para lhe tornar um de seus apóstolos, ministrador de sua palavra. Mas nós fizemos o caminho inverso do apóstolo Paulo quando a igreja, perseguida, deixou de ser perseguida e ganha representação política. Começamos a obrigar que todos fossem iguais a nós, cristão, e os que se recusassem sofreriam as consequências tais como torturas, excomungação, perseguições, queima em fogueiras por ter rituais religiosos contrários ao ensinando no cristianismo. Mas tudo isso ocorreu porque assim como aquele povo se perdeu com a ausência de Moisés, mesmo tendo no seu meio o sacerdote do Senhor, a igreja cristã assim também se portou. E mesmo no século XV tivéssemos feito um ensaio para retornar à essência do Evangelho de Cristo Jesus, o tempo nós tem mostrado que a nação cristã continua sem reconhecer o seu Deus, Cristo Jesus. E no século XX, com o surgimento dos movimentos de avivamento, a igreja cristã acabou esquecendo de vez o rosto de seu Deus e voltando ao que chamamos de movimento pentecostal e adiante neopentecostal. Contudo, se cada seguidor de Cristo Jesus buscar a presença de Cristo Jesus através dos seus ensinamentos e colocar em prática o que o Senhor Jesus Cristo nos instrui na sua palavra, que é fonte de vida para quem em Cristo Jesus crê, e esses que buscam na palavra a verdade sobre Cristo e reconhecem o seu Deus, sabe que Cristo Jesus é o que tira o pecado não somente de uma pessoa, mas de todo o coração que crê, e permanecer exclusivamente na sua presença, não como frequentadores de templos religiosos e sim como peregrino na estrada que leva à vida eterna, chamada obediência a Cristo Jesus, nosso Yahweh. O profeta João Batista, que no ventre de nossa irmã Isabel foi cheio do Espírito Santo de Cristo Jesus, foi agraciado antes mesmo do seu nascimento com o poder de Deus e a sua separação para o ministério de Cristo Jesus para ser o precursor do Messias, nascido do mesmo Espírito que estava sobre a vida do profeta Elias. O Espírito Santo, dia após dia, pregava sobre Jesus, até que diante dos teus olhos estava Yahweh, o Messias, o Cristo que tirará do meio da nação eleita o pecado que impede de ter uma comunhão real e verdadeira com Cristo. No século IV, a nação cristã resolveram, através dos novos líderes religiosos do templo erguido em honra a Cristo Jesus, através de artistas, tentaram retratar o rosto de seu Deus, já que não tiveram de fato um encontro com Cristo na estrada da vida eterna, mas acabaram seguindo por causa da elitização da igreja cristã, tendo agora um imperador seu mais honrado, membro, e pela sua imposição sobre as nações dos seus impérios. Contudo, a obra não conduz com a realidade. Basta lermos o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Se o artista que pintou o quadro de Cristo Jesus fosse seu seguidor, saberia que a face de Cristo não era formosa ou algo assim. Se fosse historiador, saberia que, por ser palestino, peregrino, em vida constante de jejuns, que dormia mal, não teria retratado como uma pessoa do ocidente de aparência de tamanha formosura, que se alimenta bem, que dorme pelo mesmo 8 horas por dia. Mas como a nação cristã precisava de uma imagem do seu Deus, por falta de fé nas escrituras sagradas que dão testemunho sobre Cristo Jesus, por isso que não damos crédito a uma cruz com supostamente o corpo de Cristo Jesus pregado, porque ali Cristo não permaneceu, mas carregamos uma cruz vazia para lembrarmos que ali é o caminho para o encontro com Cristo, renegando nossas vidas, vontades,
Desejos para que em nós Cristo possa viver como se deu com os apóstolos e os primeiros cristãos até o final do século III, e como ocorrer em países como China, Coreia do Norte e outros tantos que o cristão ainda vive na escuridão, pois o cristianismo é proibido, por lei. E em país como o nosso que a liberdade religiosa faz parte da Constituição, preferimos viver na escuridão da religiosidade do que viver a liberdade conquistada em Cristo Jesus na cruz, seja por escolha ou mesmo por ignorância por não ler a Bíblia, seja ela católica ou protestante, ambas nos trará revelação sobre quem é Cristo Jesus. Assim o reconheceremos e abandonaremos a religiosidade que pode nos levar para uma estrada diferente daquele que leva a vida eterna, Cristo Jesus. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.